Olá pessoal, boa noite. Aqui é Reginalda, professora, escritora, produtora cultural. E aí, essa noite nós vamos ter um momento para conversar sobre o Dia do Nordestino. É um prazer ter vocês aqui comigo. Muito bom estar nesse momento falando sobre o nosso dia, né? Esse dia que é amanhã, não é hoje, quero lembrar vocês. E que é comemorado em homenagem a um grande nordestino que representa e representou muito o nosso Nordeste, que é o escritor Patativa do Assaré, que é um ícone, que é, né, ainda um ícone da cultura nordestina. Patativa, que se chamou Antônio Gonçalves da Silva, e esse dia foi criado fora do estado do Nordeste. Daqui a pouco nós vamos conhecer qual é esse estado, em 2009. E aí, para a gente começar esse momento mesmo com toda a força do Nordeste, né, da criatividade nordestina, eu quero convidar aqui minha amiga Cleidismar, ver que a gente está iniciando nessa questão das mídias, assim, Instagram ao vivo e tudo mais agora. Então vamos ver se consigo aqui conectar a Cleidismar. Ela vai fazer uma participação ao vivo com poemas nordestinos, tá certo? Daqui a pouco também nós temos, olha aí, Cleidismar aparecendo. Boa noite, Cleidismar, prazer ter você aqui com a gente. Daqui a pouco também teremos a participação da professora Bruna Girão e do professor Luiz Cláudio. Você vê que aqui nós estamos cheios de professores. Então, prazer, Cleidismar, professora, escritora, secretária escolar e outras cantora, né? E outras atribuições mais. Então, assim, eu queria que você desse esse boa noite, essas boas-vindas para os nossos colegas que estão nos assistindo, com aquela poesia que você sabe declamar como ninguém. Boa noite, obrigada, seja bem-vinda. Sim, pois é, né? Um boa noite, assim, bem especial. Eu pensei aqui, como a gente vai falar, né, um pouco de cordel, do nordestinês, né, da nossa linguagem e tudo mais. Eu vou abrir aqui com um trechozinho do Braulio, né? Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado, dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer, mesmo nesse padecer, eu sou feliz desde menino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. E vai ter outros momentos, né, outras participações. Desde já eu gostaria de agradecer aos que eu estou vendo aqui, alguns que eu mandei o convite, né, entrando aqui. Assim, muito obrigada e espero que tenhamos um momento muito maravilhoso. Pois é, e muito obrigada. Esse poema realmente representa muito bem nós nordestinos que temos orgulho, né, de nascer nordestino. Então, assim, realmente abrilhantar o nosso momento, né? Abençoar o nosso momento com esse poema. Aí tá dizendo, Cleides Mateus, o áudio está muito baixo, Aristóteles está falando. Realmente, eu também senti aqui. Eu não sei também dizer como é que você vai aumentar aí não, viu, gatinha? Pois é, como você falou, melhorou? Um pouquinho. Mas aí vamos fazer o seguinte, como você agora pode sair, aí para poder, Luiz, daqui a pouco a gente entrar com o Luiz Cláudio, aí você vê aí essa questão se aumenta, não sei se é na questão da chamada ou como é, certo? Pronto. Pois é, como você falou inicialmente, na verdade, essa é a minha primeira aventura aqui de ao vivo no Instagram. Então, há muito tempo sem usar Instagram, eu tô meio. Pois é. Mas a gente vai aprendendo. Vou Vamos tentar, aprender, tá? vamos nos letrar no Instagram, né? Vamos sim. Então aí, gente, início, né, da participação da Cleidismar. E eu queria começar fazendo um desafio para vocês. Eu quero ver aí
quem é que me responde. Então, a primeira, uma perguntinha aí. Alguém disse, um escritor disse assim, o nordestino é, antes de tudo, um forte. Qual foi o escritor que disse isso? Será que... Coloquem aí no chat para a gente ver quem é que realmente, quem sabe qual foi o escritor que falou que nós somos, antes de tudo, um forte, tá certo? E aí eu quero, nesse momento, convidar o músico, artista, professor e outras atribuições a mais, né, o Luiz Cláudio. Ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre a arte nordestina. E aí, Luiz Cláudio, aguardando você fazer a chamada para poder entrar aqui ao vivo conosco. Alguém, não vi ninguém respondendo ainda quem é o escritor que disse que o nordestino é, antes de tudo, um forte. Quem foi que disse isso? Em um livro clássico da nossa literatura brasileira. Luiz Cláudio, aí você tem que pedir para entrar na chamada, para participar. Não sei se você conhece melhor a ferramenta do que eu, mas eu sei que aí você tem que pedir para entrar, para poder eu autorizar a tua entrada aqui, tá certo? E aí, quem consegue, quem vai me responder qual foi o autor que disse que o nordestino é, antes de tudo, um forte? Quem é que está aqui? Luiz Cláudio, solicitação já foi enviada para você. Olha aí, Kellyton, Euclides da Cunha, muito bem. Euclides da Cunha escreveu no livro Os Sertões, que o nordestino é, antes de tudo, um forte. Olá, Luiz, estamos vendo você, já está aí ao vivo. E o Euclides da Cunha, ele disse isso, ele retratou a história da Guerra de Canudos, né, no livro Os Sertões. E aí vamos receber agora o maestro Luiz Cláudio, professor, que vai falar agora um pouquinho sobre essa arte nordestina. Então, boa noite, Luiz Cláudio, obrigada pela participação, seja bem-vindo e é com você. Olá, boa noite, estão me ouvindo? Tudo bem. Pronto. A minha imagem não está aparecendo aqui para mim, mas está para vocês, né? Tá, aqui está. Pronto, então boa noite, Reginalda, boa noite a todos que estão acompanhando aqui. Iniciar aqui dizendo que hoje também é o dia do compositor, né? Então, Parabéns! parabenizar todos os compositores. E assim, falar um pouco sobre ao que realmente é da minha alçada, que é a música. E, querendo ou não, a música nordestina, ela se entrelaça muito com as outras expressões artísticas. A música nordestina, ela vem das expressões culturais tradicionais do Nordeste. Por exemplo, na música popular, a gente tem alguns ritmos, né, musicais que se destacam, como o maracatu, o coco, o bumba meu boi, chachado, os próprios violeiros, né, que é mais a nossa realidade, samba de roda, capoeira, que apesar de ser uma dança, uma arte marcial, mas também tem os instrumentos musicais percussivos. Aí vem baião, shot, forró, axé, frevo, todos esses ritmos, todas essas expressões artísticas, elas estão entrelaçadas diretamente com a música. E o que é que a gente vê? O que a gente percebe na questão da música nordestina é a questão rítmica muito aflorada, e que essa característica rítmica, essa pulsação, sempre traz algo dançante, sempre traz algo animado, algo festivo, algo comemorativo. E não só nas expressões populares também. A gente tem na música erudita, a gente tem vários nomes importantes, como o Alberto Nepomuceno, o Paurílio Barroso, o Liduíno Pitombeira, né, que é contemporâneo, e o próprio Eleazar de Carvalho, né, que são maestros, são compositores, são ativos na nossa
na nossa música erudita. Aí a gente vem também... Estou passando muita informação, Reginaldo, mas quando você quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade, viu? Não, você pode, eu vou já fazer umas perguntinhas, mas pode fazer sua apresentação inicial. Como é? Deu uma cortada aqui. Não, é porque, assim, eu sei que você vai falar aí sobre a questão dos músicos, da arte no geral e tudo mais, mas eu queria fazer uma pergunta e eu estava esperando você Sim, dar uma fica à fala. vontade. Era, Sim. eu queria que você me dissesse o que é ser nordestino para você. De novo, porque cortou para mim. O que é ser nordestino para você? Ser nordestino é fazer parte de uma história de um povo que nunca se abate, está sempre correndo atrás, está lutando, tem garra, tem força, tem espírito, né, para conquistar o que quer, que apesar de toda dificuldade que a gente vivencia e que nossos antepassados vivenciaram, nunca baixaram a cabeça, sempre foi um povo que correu atrás. Então, eu acho que o que caracteriza o nordestino é justamente isso, essa força de vontade, essa garra de nunca se abater e estar sempre lutando em busca de vencer. Bem. E o que é ser artista nordestino, assim? E aí pode falar da sua luta, pode falar da sua vivência. Sim. E da vivência dos colegas que você conhece, não só como maestro, mas os artistas no geral, que nós sabemos que no Nordeste, assim como no Brasil, não é muito fácil ser artista, né? Mas, assim, a sua visão dessa arte, assim, desse ser artista nordestino. A vivência é que eu tenho muitos amigos na área cultural, até por estar sempre desenvolvendo esses trabalhos culturais. Tenho a parceria, né, a força de vontade de crescer junto, o principal foco que a gente vê nesses trabalhos. Porque, assim, quando a gente trabalha no coletivo, mas quando a gente trabalha individualmente é uma sobrecarga maior. Eu vejo que nesses trabalhos que a gente trabalha no coletivo, e eu vejo muito isso da receptividade nordestina, né, desse carisma que o nordestino tem, de sempre estar acolhendo bem, de sempre estar envolvido, sempre estar de bom humor. Isso ajuda nos trabalhos, ajuda nessa questão. Pronto, aí você continue com sua fala aí, daquela que você tinha programado, que a gente... Qualquer coisa eu faço outras perguntas. Então, pessoal, alguém quiser também fazer alguma tendo pergunta aí alguma dúvida... Alguma pergunta no chat, né? Isso, quem for tendo alguma dúvida pode levantar a mão aí, pode perguntar. Então é o seguinte, eu estava falando justamente dessa questão, né, Reginaldo, dos envolvimentos dessas expressões tradicionais com a música. E a gente pode ver que a maioria dessas expressões tradicionais, ela é desenvolvida em o maracatu, Tá cortando o teu áudio, não sei se é uma questão de... parece internet, assim. Se você puder repetir essa última fala. Essas coisas ao vivo sempre tem disso, né? E a gente, esses grupos tradicionais... Cortando ainda? Tá um pouquinho. Mas dá para ir pessoal, entendendo. se vocês Pode estão me ouvindo, continuar ainda que a está gente vai... cortando. Pode falar. Fale que a gente vai vendo se tá... Pronto. Tá ok. Então, os grupos tradicionais, esse coletivo, essa interação,
A gente vê muito, né, nesses grupos tradicionais onde desenvolvem essas atividades, onde a música realmente está presente, onde a música é quem puxa a, a, a vivência dessa ação cultural. E assim como também a música, ela necessita de um coletivo, apesar não, mas eu sou músico solo, eu faço voz e violão. Por trás desse músico tem várias outras pessoas trabalhando. Então, a música, ela necessita desse coletivo, dessa interação. Voltando aqui, só para acompanhar aqui meu roteiro, para não me perder muito, a gente, além da música clássica, além desses nomes da música clássica, como Alberto Seno, os movimentos, né, que nasceram no Nordeste, como, por exemplo, o tropicalismo, né? Ele surgiu na década de 1960 e foi, assim, algo surreal, né? Não era só um movimento musical, era um estilo de vida, era um estilo de se vestir, de agir. Então, quando surgiu o tropicalismo, foi aquela coisa de outro mundo. E quem encabeçou isso, né, foi a gente tem o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, entre outros, mas assim, a gente vê que não foi só um movimento musical, foi um movimento cultural, né? A música era o carro forte do movimento, mas tinha toda uma questão por trás disso. Ainda no âmbito da Bahia, né, onde surgiu o tropicalismo, a gente tem outro movimento que foi a Axé Music, né, onde já teve outra proposta, uma proposta mais corporal em si do que mesmo o ideal, onde a gente tinha as músicas de expressão da favela da Bahia, onde a gente tinha, onde o Axé Music surgiu, onde a gente tinha o Luiz Caldas, do Chiclete com Banana, Daniela Mercury, Timbalado, Olodum, onde a partir daí já não era mais uma música de periferia, não era uma música só de batucada, e já começou a tomar conta de todo o Brasil. E isso eu estou falando uns movimentos que tiveram maior destaque, né? Fora os outros movimentos, a gente tem a música instrumental nordestina, a gente tem os grupos Pífaro, que são destaque. Aquilo, você pega instrumentos rústicos e consegue tirar sons maravilhosos. A música nordestina é característica, a gente tem uma escala musical, em termos técnicos, uma escala musical nordestina. Então, todas essas características abrangem um universo, uma globalização musical enorme. E eu queria aqui citar alguns nomes que talvez que eu andei pesquisando, alguns são conhecidos, a gente sabe que são no Nordeste, como, por exemplo, Luiz Gonzaga, né, de Pernambuco. Aí Luiz Gonzaga já deixou outros discípulos, como Dominguinhos, o Sivuca, o Jackson do Pandeiro, Valdones, né, que é nosso contemporâneo, excelentes músicos, são pessoas que desenvolvem a musicalidade de uma forma impressionante. Aí a gente tem Alceu Valença, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Belchior, né, nosso querido Belchior, que deixou aí uma contribuição musical e poética não tem nem como descrever. Fagner, Caetano, Raul Seixas. Aqui, todos que destacam na
Cláudio Corto, Ou pronto. aqueles músicos excelentes, cantores excelentes, que não estão na mídia. Então, a cultura musical e, no geral, Cortou agora, pausou total, assim, não, só deu para ouvir até a palavra geral. Não sei se você está escutando. E aí parou. Vou ver aí enquanto dá um jeitinho aí. Pronto, voltou. Certo, aqui deu uma pausa aí, você voltou agora. Ok, assim, e trazendo assim para a nossa realidade, assim, bem perto da gente, artista solonopolense, artista cearense. O que que você acha, assim, o que você pensa nas dificuldades, né, e nas possibilidades e nas expectativas desses artistas nesse âmbito aqui, âmbito estadual e âmbito municipal. Que nós temos também, né, artistas e tanto, assim, na nossa própria Solonópole. Aí Luiz Cláudio saiu, eu acho que a internet dele não aguentou. Então, assim, já que Luiz saiu, eu vou chamar aqui novamente Cleidismar. Cadê você, Cleidismar? Porque aí a Cleidismar vai novamente nos brindar com um novo poema, enquanto a gente aguarda aí, terminando a Cleidismar, a gente começa com a Bruna. Cleidismar, já achar você aqui. Gente, negócio ao vivo, né? Tá aqui tu, Cleidismar, achei. Ver se tá certo, dá. Luiz, caiu mesmo a conexão. Vê agora se dá certo você entrar. E aí, gente, assim, enquanto isso, eu tenho outra perguntinha aqui. Eu pesquisei algumas coisas bem interessantes sobre o Nordeste para esse momento, né? Assim, a gente sabe, esse Dia do Nordestino não foi criado em um estado do Nordeste. Alguém sabe em qual estado foi criado o Dia do Nordestino, que é amanhã? Aí eu vou dar algumas opções aqui. Não foi criado em estados do Nordeste. Então, foi criado aonde? São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais? Quem souber aí, coloca no chat. Quero ver se alguém acerta, alguém sabe já sobre esse dia do nordestino. E enquanto isso, estamos aguardando aqui a Cleidismar. Vê se... Deixar aqui a Cleidismar fica mais para frente. Chamar aqui a Bruna, tá certo? Vamos ver aqui. Cleidismar já deu certo? Deixa me ver. Acho que não. Entrou. Pronto, muito bem. Voltou. Só Cleidismar, eu me... queria que você, antes de você começar a recitar outro poema, eu queria que você me dissesse o que é ser nordestino para você e o que é ser mulher nordestina para você. Pronto, me digam aí se o meu áudio melhorou. Melhorou. Melhorou? Ah, que Melhorou. coisa. Então, assim, Reginalda, eu vejo muito, digamos, muita discriminação, né? E assim, eu sinto o nordestino, eu vejo nordestina como alguém muito batalhador, de muita fibra, de muita coragem. Nós temos, inclusive, cidades, né, muito conhecidas no Brasil que praticamente foram construídas por nordestinos, né? Então, assim, eu acho que o nosso povo, ele é de raiz um povo guerreiro, um, um povo vitorioso, né? E, e assim, e mulher, nós mulheres, nós somos o que quisermos ser, né? Se a gente quer ser pacata, a gente é. Se a gente quer ser guerreira, a gente é quando aceita. Quando não é, a gente se traveste e vai no meio dos lutadores, como nós temos história de mulheres aí,
de grandes guerreiras. E, assim, uma visão que algumas pessoas de fora, de longe, têm aqui do Nordeste é a fome, né? Que, na realidade, nós sabemos que existe essa luta de sede, de fome, mas que a gente não se resume a isso, né? Que inclusive eu vou citar em um trechinho que eu vou colocar. Mas que sim, nós lutamos sim por isso, e com força e inteligência, hoje nós temos aí grandes reservas de água doce, nós temos plantações. E uma coisa bem interessante é que aqui nas nossas terras, quanto a isso, eu só posso falar aqui da nossa pequena região, né, do Ceará, mais especificamente Sertão Central. E uma coisa que eu acho bastante interessante é o fato daqui de ser aquela terra que tudo que se planta dá, né? Como diz a música, aqui tudo, qualquer semente que você soltar aqui na nossa terra, às vezes aguando, às vezes por ela só. Então, nós temos sim uma terra abençoada, nós somos um povo abençoado. Que eu vejo, que eu me sinto como mulher nordestina. Uma bênção, né? Então vamos lá, nos brinde com mais um dos poemas nordestino aí. O que foi que você escolheu para esse momento? Olha, eu falei um pouquinho. Eu sei que o nosso Nordeste ele é muito grande, né? Assim, de todos os estados. Nós temos compositores riquíssimos, né? Grandes cordelistas. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer alguns no curso de literatura cearense, né? Que foi oferecido pela Demócrito Rocha, mas infelizmente não vai dar para falar de todos. Então, eu peguei um trecho que, apesar de algumas pessoas considerarem um insulto, eu acho muito lindo, que é de uma canção, né, digamos assim, do Ivanildo Villanova, que ele é de Caruaru, no Pernambuco, e do Braulio Tavares, de Campina Grande, na Paraíba. Nordeste Independente, acho que todo mundo já viu, já ouviu, e ela ficou bastante conhecida na voz do Braulio Bessa. Em um período aí que nem precisamos lembrar, mas o Braulio citou e foi muito compartilhado. E eu peguei só um trechinho, porque a música, né, é grande, muito linda, mas não dá tempo a gente se deliciar. E o trechinho que eu coloquei, que fala, né, sobre, digamos, uma situação de dividir o Nordeste do Brasil. E aí os compositores diziam o seguinte: se isso aí se tornar realidade e alguém do Brasil nos visitar, neste nosso país vai encontrar confiança, respeito e amizade. Tem o pão repartido na metade, tem o prato na mesa e cama quente. Brasileiro será irmão da gente. Venha cá que será bem recebido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste se tornar independente. Então, assim, eu gosto muito, muito dessa canção deles, dessa música deles. Eu acho, como eu falei, apesar de algumas pessoas considerarem um insulto ou uma resposta mal criada, eu acho fantástica. E, inclusive, o cordel que eu compus para encerrar é um pouquinho assim parecida, né? Mas a nossa intenção não é insultar, não é brigar. E como os meninos dizem aqui na música, né? O Ivanildo e o Braulio, se a gente hoje é amigo de Portugal, por que não seríamos amigos dos brasileiros? Né? Apesar que, assim, só colocando que isso é uma situação fora de cogitação, tá, gente? A gente fala nisso, às vezes, por conta da discriminação, da divisão, da separação, e Até às como vezes forma de defesa, né? A gente. defesa. E assim, jamais, assim, sem desmerecer nenhuma outra parte do território brasileiro, ou enfim, de nenhuma parte do mundo, que eu acho que cada pedaço de chão, cada pessoa tem sua riqueza, tem sua fraqueza, mas todos nós temos riquezas dentro de nós. Então é isso. Acho que você vai chamar também os outros meninos e eu guardo a minha composição ou alguma resposta, eu vou tentar acompanhar aqui no chat. Caso seja possível, eu vou respondendo
aqui também, né, digitado. E aí eu guardo a minha composição para a próxima chamada, tá bom? Tá ótimo. Então, assim, lindo, né? Cordel sempre lindo e sempre nos representa muito bem, né? Não é à toa que eu Muito. estudo, que eu busco, pesquiso, corro atrás e um dia, escrevo alguma coisa e um dia nós estaremos sendo lido por alguém, quem sabe. Ah, sim, é verdade. E aí eu quero, obrigada, daqui a pouco você retorna, né? Eu quero chamar agora uma nordestina arretada também, de boa, de maravilhosa, que tem muito a acrescentar esse nosso momento. A Bruna, ela é professora de língua portuguesa, hoje ela é mestranda em História e Letras pela UES, e ela é uma pessoa assim, incrível e que tem muito a nos dizer nesse momento. E eu quero convidá-la aqui, a Bruna Girão. Ela vai falar um pouco sobre justamente essa parte de ser mulher nordestina. A nossa sentença, nossa sina, será? Será que é o nosso presente? Vamos ver o que a Bruna tem a nos dizer. Vê se eu acho você aqui, Bruna. Achei! Vamos lá! Olha, tô ficando craque. Agora o negócio tá indo mais ligeiro. Vamos ver se dá certo, Bruna. Ó, viu? Oi, boa Oi! noite. Tão bom te ver, mulher. Beijo. Seja bem-vinda. Obrigada, viu, por participar desse nosso momento. Eu sei que é uma pequena contribuição para esse povo nordestino, um grande presente para a gente, né? Falar sobre Nordeste. E assim, eu não vi ninguém respondendo aí qual foi o estado que implantou, que criou esse dia do nordestino, não. Será que alguém respondeu? Você viu, Bruna? Boa noite. Eu não vi. Eu chutaria Rio de Janeiro, mas é um chute, assim, totalmente aleatório. Eu vou deixar o povo pesquisar mais. Procurar. Melhor. Vamos lá. Bom, nossa conversa é um tema de um tema bastante abrangente, né? O povo nordestino, quem é o povo nordestino, quem é a mulher nordestina, né? E como é que essa mulher tem sido representada, como é que esse povo, antes ainda, né, tem sido representado, e a importância disso para a nossa própria afirmação como seres humanos, como brasileiros, né, como pessoas que têm a sua importância, né? Então, a discussão aqui, ela começa, na verdade, nas formas de se representar o próprio povo nordestino, né, que engloba aí mulheres e homens, tanto na mídia, como nas artes, como nas conversas, como no senso comum de um modo geral. Como é que esse povo tem sido representado historicamente, né? E que visões nós temos sobre essa pessoa nordestina, né? Então, assim, de antemão, a representação que a gente tem pela mídia, pelos livros, pela história, né? De todas as formas que nos chegam algum tipo de conhecimento e até mesmo informações que nos chegam lá do sul, do sudeste, é de que nós somos um povo composto por sobreviventes, né? Um povo composto por sobreviventes das intempéries naturais, certo? Vítimas da seca, vítimas enfim, da natureza e vítimas incapazes de se defender. Então, pessoas que morrem todos os dias, né, também. E um povo representante de uma cultura que, fora do Nordeste, muitas vezes vista como se fosse uma cultura exótica, diferente, até mesmo pitoresca, certo? Então, muitos querem aparecer, querem se aproximar dos nordestinos, simplesmente colocando um chapéu de couro, como se aquilo fosse tornar a pessoa que não é nordestina um nordestino, um defensor de uma nordestinidade, né? Então, o propósito desse evento, eu acredito, que seja justamente mostrar que a nossa identidade como povo nordestino está para além dos estereótipos, está para além dos preconceitos que
vêm sendo construídos e a gente tem tentado, ao máximo, destruir, né, ressignificá-los e até mesmo fazer como o Luiz Gonzaga, se apropriar de algumas imagens para fortalecer a nossa própria identidade, certo? Então, eu acho que a frase que talvez possa nos definir é que quanto mais tentam nos definir e rotular, mais nós resistimos e nos reinventamos. E isso é verdade não só para o povo nordestino como um todo, mas especialmente para as mulheres, certo? E as mulheres também têm sido, entre aspas, vítimas de uma representação um pouco cruel, certo? Se você pesquisar no Google Mulher do Sertão, você vai ver imagens que retratam mulheres masculinizadas, mulheres mais velhas, mulheres analfabetas ou semi-analfabetas com muitos filhos, todas elas vítimas da seca, certo? E essa imagem não é que ela seja falsa, não é isso. Existem mulheres com esse perfil, né? Porém, dizer que a mulher nordestina, a mulher do sertão, é essa mulher, especificamente, é extremamente limitante, né? Não engloba uma diversidade de mulheres que somos nós maravilhosas, certo? E aí existe uma contraposição que aconteceu, que vem acontecendo também. Eu falei há pouco sobre a apropriação de algumas imagens como forma de fortalecimento e de resistência, né? É a representação da mulher com aquela roupa de cangaceira, até em alusão a Maria Bonita, né? A companheira de Lampião, que foi a primeira mulher a integrar um grupo de cangaços, né? E ela teve sua importância porque ela foi uma das primeiras que negou um status quo, negou uma família tradicional, negou uma vida, né, mais tradicional e seguiu com o Lampião, sertão afora, sertão adentro, né, em busca dos interesses lá. E ainda assim, essas imagens que foram mencionadas, tanto a imagem da mulher da roça, a mulher da seca, a mulher que é mãe de muitos filhos, quanto a imagem da mulher forte, Maria Bonita, estilo Maria Bonita, todas elas contribuem para que seja construída uma única imagem das mulheres nordestinas, quando nós sabemos que não é uma imagem de mulher nordestina, nós somos muitas, né? Nós somos diversas, nós temos muitos padrões, nós temos muitas cores, nós temos infinitos interesses, certo? Então, nas atuais circunstâncias, simplesmente, se você me perguntasse hoje, Bruna, quem é a mulher nordestina, eu te responderia, Reginalda, que não é possível definir uma mulher nordestina a partir dos estereótipos e a partir dos preconceitos que foram construídos historicamente, que até hoje ainda são propagados e ainda são reforçados pela mídia e até mesmo, muitas vezes, lamentavelmente, pelas próprias artes, né? Mas, se você me perguntar, mais uma vez, quem é a mulher nordestina, eu peço que você e os nossos ouvintes, nossos telespectadores, olhem em volta, olhem para si, né, e vejam quem é a mulher nordestina que nos rodeia, que nós somos, quem é essa mulher, o que ela faz, do que ela gosta, quais são os interesses dela, né? E você é uma mulher nordestina que é uma estudiosa, é uma professora, é uma entusiasta da cultura nordestina, certo? Eu sou uma estudante, sou uma cientista, sou uma professora também, nós somos cientistas, né? Nós temos interesses bastante particulares, nós temos a mulher que gosta de cozinhar, nós temos a mulher que tem muitos filhos, nós temos a mulher religiosa, temos a mulher que escreve poesia, temos a mulher que é também analfabeta, todas elas cabem nesse título de mulher nordestina, todas elas são maravilhosas do seu modo, certo? E aí, pegando esse gancho da mulher nordestina que é maravilhosa do seu modo, eu queria citar aqui, até por uma questão do tempo que é curto para a gente conversar, eu selecionei 5 mulheres nordestinas de várias épocas, especialmente do século XX, né, e do nosso século XXI. Mulheres que
fugiram do padrão e daquilo que é esperado da mulher nordestina. Eu estava até brincando hoje mais cedo, conversando com o meu esposo aqui em casa, que quando você aparece com a sua carinha de mulher nordestina fora do padrão, fora dos estereótipos, muitas pessoas olham para você e dizem: você não parece nordestina. Eu acho que você que viveu em São Paulo, você que viveu na região sudeste, vai saber, vai dizer, vai confirmar exatamente isso. Qual é a cara da mulher nordestina, pessoal? Eu não sei. Ouvi muito isso. A cara da mulher nordestina é essa. Na verdade, eu era muito confundida com mestiça, mas mestiça japonesa Brasil, japonês Brasil, japonesa brasileira. Até porque eu trabalhei numa associação de japoneses, sabe? Nunca nordestina. Porque esse mestiço aqui, esse olhinho é de índio, não é de japonês. Mas aí, pois é. Então a gente sabe que realmente é isso, né? Então eu vou fazer aqui uma pequena homenagem, falar de alguns perfis de mulheres que fugiram um pouco do estereótipo, né? E que contribuíram muito nas suas áreas. Eu vou começar com a Anísia Floresta, que nasceu em 1810 no Rio Grande do Norte, e ela foi pioneira na luta pelos direitos das mulheres. Ela é considerada uma das primeiras mulheres feministas do Brasil, né? Escreveu um livro chamado Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, e era uma ativista muito conhecida e muito respeitada do feminismo, dos direitos das mulheres, mas também da educação das mulheres, da abolição da escravidão e também da liberdade religiosa e da república. Vejam só, uma mulher se destacar nessas áreas, né? E nessa época, né? E nessa época, exatamente, estávamos ainda no Império, né, no Brasil Império, época de escravidão. Então, realmente, foi uma mulher notável, foi uma das mulheres notáveis do nosso Nordeste e do nosso Brasil. A segunda mulher se chama Nise da Silveira. Nise da Silveira é conhecida mundialmente ela é uma médica psiquiatra e ela revolucionou o tratamento com doenças mentais no Brasil e contribuiu para mudanças no mundo inteiro, certo? Ela dedicou a sua vida ao trabalho com essas pessoas com problemas com doenças mentais e se manifestou radicalmente contra as formas agressivas de tratamento dessas pessoas, como o confinamento em manicômios, né? E também o eletrochoque. Ela considerava essas práticas extremamente agressivas e desnecessárias e dizia que não faziam o que se propunham a fazer, que é tratar as pessoas. E ela propôs um tipo de tratamento humanizado que envolvia tanto o desenvolvimento artístico, ela criou o Museu do Inconsciente, tá? E também defendia o contato com os animais como forma de terapia para essas pessoas. Então, uma pessoa bastante importante, ganhou vários prêmios e é bastante relevante também para a nossa história feminina e nordestina nessa discussão. A próxima mulher é a nossa Raquel de Queiroz, cearense, né? Nasceu em 1910, nós conhecemos muito bem, não só do que a gente escuta falar nas nossas vivências, mas também na escola. Ela está na escola, é uma escritora considerada canônica, e muito por mérito próprio, porque ela foi a primeira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras, não é qualquer uma que tem esse feito. Inclusive, ela se queixava e dizia que era uma mágoa que ela tinha, que ela entrou para a Academia Brasileira de Letras antes mesmo de entrar para a cearense, que na visão dela era mais importante, né, porque era anterior. Tá? Ela foi também a primeira mulher a receber o prêmio Camões, que é o mais importante prêmio da língua portuguesa, certo? A quarta mulher notável é a Maria Firmina dos Reis. Eu acho que você deve ter ouvido falar dela na academia, Reginaldo, na universidade, e ela hoje tem sido muito estudada, né? Graças a Deus, na universidade, ela passou muitos anos esquecida, e uma injustiça enorme, porque ela foi a primeira mulher romancista brasileira, publicando um livro chamado Úrsula, em 1859. Ela é maranhense, tá?
era uma mulher negra, o que torna o que ela fez ainda mais importante, certo? Ou seja, ela superou bem mais desafios, né? Para poder chegar. Muito mais. E com certeza, discutindo... na época dela, ela nem deve ter, assim, eu estou falando para o público em geral, porque não conheço bem, não deve ter nem curtido, digamos assim, né? Com certeza. O fato de ter feito história. Verdade. E, assim, é importante também a gente discutir o seguinte, que como mulher negra, ela não usufruiu de muitos privilégios que nós, como mulheres brancas, temos acesso hoje e sempre tivemos acesso também no passado. Mesmo como mulheres, mesmo como nordestinas, é importante reconhecer que existe uma escadinha de privilégios que a mulher negra está mais atrás em relação à mulher branca, né? E a mulher sudestina também mais na frente do que a nordestina. Então é importante sempre a gente ter em mente que os privilégios precisam ser discutidos. E voltando para a Maria Firmina dos Reis, ela fundou ela era professora, fundou uma escola de acesso gratuito, isso em 1880, onde meninos e meninas estudavam juntos. Isso era um feito nessa época, porque até então mulheres tinham um tipo de educação e homens tinham outro tipo de educação no Brasil, né? Então a educação da mulher era voltada para o lar. Se ela estudava línguas, era para melhor interagir com os contatos do marido, né? Se ela estudava música, era para entreter os filhos. Se ela aprendia a ler, era para ensinar os filhos, certo? Enfim. E a educação dos homens, a gente sabe, era voltada para as ciências e para as artes, né? Então, o feito de fundar uma escola de acesso gratuito para mulheres, para meninos e meninas estudarem juntos, é muito grandioso nessa época, tá? E sendo uma mulher negra nordestina, ela ainda assim foi muito respeitada na sua época como intelectual e ela publicou muitos artigos em jornais da época, tá? Então, é uma pessoa que merece sim ser memorada, é uma pessoa que merece sim ser lembrada pela academia e não só por ela, ser conhecida por toda a sociedade, certo? E por fim, saindo um pouco, né, das ciências de forma mais acadêmica, a gente vai para o esporte, lembrando da Marta, né, uma alagoana, que nasceu em 1986. E a Marta é notável por vários motivos, não só pelo seu talento atlético, pelo seu talento esportivo, mas também por ser uma mulher que ficou conhecida por lutar contra a desigualdade entre mulheres e homens no esporte, certo? Ela foi considerada por 6 vezes a melhor jogadora de futebol do mundo. Pelas minhas pesquisas, eu acho que nenhum homem tem esse tanto de escolhas como melhor jogador do mundo. Outra coisa que ela é também, é a maior, entre várias outras, né? É que ela é a maior artilheira da seleção brasileira, tanto masculina como feminina, com 110 gols. E hoje ela é embaixadora global da ONU Mulheres para dar boa vontade para mulheres e meninas no esporte. Então ela hoje dedica o seu tempo, dedica a sua empolgação e o seu trabalho também para empoderar mulheres e meninas no esporte. O que é maravilhoso, ainda mais considerando o futebol, por exemplo, que é um esporte tido como masculino durante anos e anos, né? E ela aparecer como uma pessoa tão notável assim é uma coisa muito importante e nos dá muito orgulho por ela ser também nordestina, certo? Então, são essas as mulheres que eu arbitrariamente escolhi. Existem muitas outras. Por favor, quem conhecer também, coloca aqui nos comentários para a gente poder conhecer essas mulheres, saber quem elas são e também dar o reconhecimento que elas merecem, certo? Então, Reginalda, aí demais, é isso que eu tinha para falar sobre a mulher nordestina. Eu, como mulher nordestina, sou uma pessoa muito empolgada com a cultura, sou uma pessoa que reconhece que nem todo saber está na academia, está na universidade, e que muitas mulheres se destacam pelos seus saberes de diversos tipos, e isso é muito bonito. Isso mostra como somos diversas, como somos coloridas, certo? E isso realmente fortalece ainda mais
o nosso orgulho enquanto mulheres nordestinas. Ah, Bruna, que maravilha, viu? Uma aula, dá vontade de. Acho que eu vou marcar um dia desse assim, só com você, de você ir falando, a gente assistir com a aula, então. Então, obrigada. Assim, como eu disse, sabia que você ia contribuir muito, mas a gente tem que correr, porque o nosso tempo, né? Tá chegando. Muito Sim, sim, obrigada, muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza eu que que agradeço. todo mundo saiu assim, maravilhado com sua fala, tá certo, amiga? Prazer em revê-la Eu que aqui, né? agradeço. E Um fico muito prazer feliz enorme. com isso. Bom, gente, Eu assim, espero toda minha. obrigada. E assim, eu falar um pouquinho ainda da literatura nordestina, mas nosso tempo está muito já adiantado. Então, assim, só lembrar que nós temos grandes nomes da literatura nordestina, né? Grandes nomes como o José de Alencar, como Euclides, como Patativa do Assaré, como mulheres, né? A própria Raquel de Queiroz, enfim. E lembrar que assim o Nordeste ele é o mundo. O Nordeste é o mundo, né? O mundo cabe aqui dentro. Então nós mais do que nunca esse momento é para lembrar o quanto nós somos presenteados, eu me sinto presenteada por ter nascido nordestina. O quanto ser nordestina me identifica, o quanto eu tenho orgulho, nunca a hashtag orgulho de ser nordestino, né, assim, fez tanto sentido e faz tanto sentido, não só pelo dia que estamos aí comemorando, mas por sempre, sempre. Nós podemos tudo, nós podemos muito, nós somos nordestinos, nós somos guerreiros. Eu acho que o maior sentido que tem a palavra nordestino é de guerreiro, é de garra. Então, que a gente possa realmente sentir-se todo esse vigor que existe no nosso sol, que nos agracia, na nossa terra, que mesmo com toda a secura que existe, né, um pinguinho de chuva já renasce, já faz viver, reviver muita coisa, e aí, com todo esse ar que nós temos, todo esse céu lindo, maravilhoso que nós temos todos os dias, nós somos nordestinos e nós precisamos, nós devemos ter orgulho disso, tá? O nosso sangue nordestino é realmente é uma sina, mas uma sina de guerreiro, de lutador, de vencedor, certo? Então, assim, para a gente encerrar, eu convido novamente, a gente, infelizmente, não tem como a gente ver tudo que está aí no chat, mas dizer aqui, ó, nós temos muitas pessoas aí, né? O pessoal entra e sai, enfim. Mas muito obrigada por estar conosco nesse momento. Eu agradecer aqui aos nossos participantes, né? Luiz Cláudio, a Cleidismar e a Bruna. Sei que foi um momento muito, até rápido, né? Com todas as nossas apreensões, os nossos medos das coisas não darem certo, não funcionarem como a gente gostaria, mas é assim, vai dando certo, a gente vai aprendendo e aos poucos a gente vai fazendo melhor. Espero que em outro momento nós possamos falar sobre outros temas ou continuar falando sobre ser nordestino em outros aspectos, com outras pessoas, com outras vozes, tá certo? Então eu convido mais uma vez aqui Cleidismar a participar. Se ele achar logo aqui, Cleidinho, para participar desse momento, encerrando já nos finalmente, mais uma vez nos agraciar com poema nordestino, com cordel, né, que para mim é o gênero que mais nos representa mesmo. Então, Cleidismar, lembrar que nosso tempinho está no fim, meu filho. Corra, Tá ótimo. cuida. Eu queria só colocar assim, quando a Bruna falava se a gente lembrava de alguma mulher, eu lembrava aqui de Margarida Alves, né? Que uma trabalhadora rural e ativista e que foi assassinada, né? E hoje, assim, a Marcha das Margaridas que acontece em Brasília, um movimento muito feminino, em homenagem, né, a Margarida Alves. Então, quando a Bruna falava das mulheres, eu me lembrava dela. Inclusive, E eu cheguei a lembrei muito da participar. Maria da Penha, né, também outra ativista aí, Pois é, a movimento Margarida nordestino. Alves, ela era nordestina, né, uma trabalhadora rural. Então, a Bruna falava dessa força e eu me lembrava da história da Margarida.
Mas, assim, agradecer, né, por cada um que esteve aqui. Como você falou, não dá para acompanhar. Eu ainda tentei abrir aqui no computador para ver se ficava melhor de Pois acompanhar o é. chat. Ainda tentei responder algumas pessoas, né? Desculpem aí os que passaram em branco. E também espero que possamos fazer outros momentos e a gente vai aprendendo, né? E, Agora já assim, assim, peguei gosto, eu acho que o tema precisa continuar sendo esse. olha, que maravilha. E assim, inspirada, né, nessa força, nas belezas que temos, eu compus, né, um cordel e que tem o título Sem Nenhum Desmerecer, né, que não nos tomem como desaforados, ou se quiserem também, né? Mas assim, eu digo o seguinte: meu Nordeste é tão lindo que eu nem sei descrever, pois só conheço um pouco do muito que tem para ver, e só desse pedacinho eu já vivo agradecer. Eu sei que cada lugar tem sua própria beleza, mas aqui no meu Nordeste, Deus nos deu tanta riqueza que tem exclusividade da perfeita natureza. Seja no campo ou na praia, na serra ou na cidade, aqui tem beleza rara, que só de ver dá vontade de passar nesse lugar que traz a felicidade. E para finalizar, não quero causar discórdia, não é minha intenção. Eu respeito cada canto por aí desse mundão, mas digo que meu Nordeste foi feito com perfeição. Ai, gente, lindo, 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 lindo. Olha. Tô dizendo, quem sabe um dia alguém estará nos lendo por aí, né? Oh, Porque a gente tem dessas coisas, né? Nosso Nordeste, o nosso Brasil, o nosso Ceará, o nosso Solonópole tem dessas coisas e a gente precisa cavocar assim para descobrir e incentivar. Eu acho que a gente precisa caminhar e dar as mãos aos demais. Não adianta a gente destacar, tentar se destacar, não sei, sozinho, porque a gente leva o nome do nosso município, nosso estado a algum lugar, enfim, mas quando a gente leva o nome de mais pessoas, quanto mais pessoas solonopolenses, cearenses que se destacarem fora da nossa cidade, fora do nosso estado, né, fora da nossa região Nordeste, vai ser mais e mais gente admirando o nosso estado, mais e mais gente admirando o nosso solãozinho de açúcar, né, e admirando o nosso lugar, através das coisas boas que nós fazemos, e que nós fazemos muita coisa boa, só que muitas vezes a gente deixa enterrado lá no nosso cantinho, no nosso quintalzinho, né? E a gente muitas vezes precisa de ver alguém com enxada e vamos lá e desenterra e vamos fazer as coisas acontecerem, porque não é assim. Mostre-se. Dizem que quem não é visto não é mostrado, não é visto, né? Alguma coisa assim. Então, assim, a gente não é a gente propagar o que não presta, é a gente propagar aquilo que é bom. E nós somos bons, nós temos muita gente maravilhosa em muitas coisas. E a gente precisa realmente mostrar. A gente precisa apresentar para o mundo todas essas maravilhas que nós temos. Muito obrigada pelo momento, muito obrigada por hoje, certo? E, assim, só para dizer a vocês que a resposta do Estado que criou o Dia do Nordestino foi São Paulo, que é o estado que tem mais nordestino fora do Nordeste, né? Em homenagem, como eu disse no começo, à Patativa do Assaré, dia 8 de outubro, nosso grande representante aí da cultura nordestina, né? Para o mundo, né? E aí, gente, obrigada a cada um de vocês. Depois eu leio aí o chat com carinho. Quem sabe em uma outra oportunidade a gente consegue conversar um pouquinho mais e responder de repente até alguma pergunta. Nem dá para ver se realmente se tem. É falta de prática, viu, no Instagram. E eu quero encerrar dizendo a frase que está no nosso banner de convite, né? Ó, por isso, hoje eu quero dizer muito obrigada ao destino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Muito obrigada por essa noite, fiquem com Deus e até a próxima.